Somos rock pelo rock. Meu amigo, hoje a gente está aqui para falar de rock nacional, algo que a gente não faz, aliás, quem, cara pálida, eu não faço desde o primeiro programa, porque eu nunca fiz, na verdade. Então, o rock nacional tem muita coisa boa, cara. Às vezes é um pouco discriminado aí. E hoje o tema é falar de 7 bandas que surgiram antes dos anos 80, porque há uma lenda de que o rock surgiu no Brasil nos anos 80. Isso é conversa fiada, amigo. E a gente vai provar aqui com 7 canções, uma lista da minha pessoa, de músicas pessoais, eu gosto muito delas. Se você tiver outras aí, escreva aí abaixo. Mas essas são 7 músicas que eu escolhi para provar que o rock não começou nos anos 80. Vamos nessa. Começamos pela banda O Terço, que todo mundo acha que é uma banda mineira. Mas não é. Na verdade, ela é uma banda carioca. Foi formada em 1968 por Jorge Amiren na guitarra, Sérgio Rins no baixo, Vinícius Cantuária. Veio ter na sua estrutura o Magrão e o Flávio Venturini, que são caras mais ligados ao som de Minas Gerais, ao Clube da Esquina, ao Milton Nascimento e todo aquele belo quadro de músicas que apareceu nos anos 70 também em Minas Gerais. Mas a banda surgiu com esses 3 feras aí no Rio de Janeiro. O nome O Terço vem porque eram 3, Power Trio, portanto, o terço de uma banda. Sequência, no 6º lugar, nós temos uma banda que eu escolhi aqui, chamada Casa das Máquinas, uma banda dos anos 70. Também todas aqui são, né? Formada em 1900... Na verdade, o disco Casa das Máquinas é de 1975. A banda foi formada por 2 integrantes, ex-integrantes dos Incríveis, e até foi chamada de Novos Incríveis. Novos Incríveis no começo. Mas depois ganhou uma identidade própria, tocando um hard rock, e posteriormente o rock progressivo, que nos anos 70 dominava o mapa do rock mundial. Essa música tocou bastante nos anos 70. Foi um legado aí da banda e é uma música muito bacana. Você sente aí, ó. Se chama Vou Morar no Ar, do disco Lar de Maravilhas. Rockão, anos 70. Colocação, escolhi uma banda chamada Made in Brasil, que qualquer fã de rock que conheça rock no Brasil conhece ela. Se chama Made in Brasil. Essa música se chama Jack o Estripador, 1975, do disco auto-intitulado Made in Brasil. O destaque vai para o baixista Oswaldo Vecchione, grande baixista, e a particularidade é que ele usava um baixo em forma de estrela. É um baixo totalmente diferente, ficou a marca dele. A música Jack o Estripador. O rock, meu amigo, não começou nos anos 80, como muita gente acha. Então, 5º lugar, Made in Brasil. Esses acordes maravilhosos mostram o som da minha 4ª colocada, que é a Rita Lee. E faço aqui uma homenagem a todas as mulheres que fizeram e fazem o rock. Muitas mulheres são fãs de rock. Então, essa é a nossa heroína. Desde os anos 70, ela luta com o lado machista do rock e produziu nos anos 70 obras-primas do rock, provando para todo mundo que o rock não começou nos anos 80. Esse disco é de um disco chamado Fruto Proibido, que é de 1975. Nesse mesmo disco tinha Ovelha Negra, por exemplo. A banda é uma seleção musical de artistas brasileiros. Conta com Luiz Carlini na guitarra e com Frank Paulino na bateria. Se você prestar bem atenção nesse som, você vai ver a capacidade e o poder desses músicos. Se eles fossem norte-americanos ou ingleses, estariam numa grande banda e seriam líderes de banda e seriam famosos no mundo inteiro. Aliás, esse disco seria famoso no mundo inteiro. Olha o naipe desse solo. O Scarlini é espetacular, cara. E a Rita Lee, no meio machista, conseguiu se sobressair e ser a nossa rainha do rock.
bem antes dos anos 80. Salve Rita! Agora só falta você. Som Hipnótico anuncia nosso terceiro colocado, Os Mutantes, banda de notoriedade mundial. Os caras são conhecidos no mundo inteiro, cara, pela sonoridade, pela genialidade. Eles começaram com a MPB, o que a gente chamou de Tropicália, inclusive no primeiro disco, Panis et Circense, eles participavam com Gilberto Gil, Caetano Veloso e turma, e outra turma os baianos todos que fizeram e fundaram a Tropicália. Depois eles tomaram um caminho no rock, principalmente no rock psicodélico, né? A Rita saiu depois de um certo tempo da banda, foi para carreira solo. A banda continuou mais progressiva, para um lado progressivo. Mas eles já mostravam rock nos anos 70, bem antes, aliás, dos anos 80, como nós acreditamos que o rock começou aqui no Brasil. Olha só. Banda formada por Sérgio Dias, Arnaldo Batista e Rita Lee. Grande nome do rock nacional. Piração total. Essa música é de um disco chamado Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, que é o nome da música. Se você não ouviu Mutantes, ouça, vale a pena. Bandaça nacional. Contrabaixo cortante profundo anuncia nossa segunda colocada, que prova que o rock começou bem antes. Secos e Molhados, não poderiam faltar, né? Uma banda com uma genialidade ímpar. Você pode falar o que você quiser do Ney, e o que ele faz da vida dele pertence a ele. Mas Ney Mato Grosso é um dos maiores showsmen da história desse país. E ele era o vocalista dessa banda, Secos e Molhados, nos anos 70. Foi uma febre, como foi Mamonas Assassinas na década de 90. Nos anos 70 até as crianças dançavam com essa banda, principalmente a música Vira. Essa que nós estamos ouvindo se chama Sangue Latino. Essa banda tocou nos Estados Unidos, tocou na Europa, não importa, eles cantavam em português, mas o som é fantástico. Se você não ouviu o disco dos Secos e Molhados, você tem que ouvir, porque isso é uma obra-prima não da história da música brasileira, mas da história do rock e da música mundial. Letras bem sacadas, melodias bem construídas. Eles já eram showman do tipo de pintar a cara antes do Kiss. Que o Kiss fala que eles copiaram, mas eles surgiram antes do Kiss. O Kiss é de 73. Esse disco, que se chama Secos e Molhados, também é de 73, porém um pouco antes. Até o Alice Cooper já tinha pintado a cara antes até do Kiss, então não sei por que essa encarnação. É uma grande banda. E mais uma que prova que o rock começou bem antes, meu amigo. Bem antes dos anos 80. Nosso primeiro colocado não poderia ser outro, né? Raulzito, meu amigo. Raul Seixas. Sim. Todos sabem que ele é o pai do rock. E ele lançou discos bem antes dos anos 80. Embora nos anos 80 ele tenha lançado muita coisa boa também. Esse disco, essa música se chama Metamorfose Ambulante. Grande som do Raul Seixas. Letras sacadas, um cara inteligente, com uma sensibilidade única, um artista muito à frente do seu tempo. Você pode até dizer que o Raul fez coisas que não são muito agradáveis, mas ele sempre foi um artista relevante, sempre falou o que pensava, não pedia arrego para TV, para nada. Tinha uma ideia muito fixa do som que ele queria ter, do que ele queria fazer. A mistura de ritmos que ele imprimiu é única na história da música. Ele uniu rock com baião, com chachado, com música do sertão, com várias coisas, com forró. Ele era muito à frente, as letras deles falavam de temas que estavam anos à frente da época que ele vivia. Verdadeiramente o nosso pai do rock nacional. Foi embora antes do combinado, mas deixou uma vasta obra que merece ser escarafunchada e sem preconceitos. Porque Raul é coisa de maluqueiro. Raul é coisa boa. Não importa quem ouve, meu amigo. Ele é um grande artista. Ficou com a pecha de loucura, mas o som dele vai muito além. Metamorfose Ambulante. Raul. Nosso primeiro lugar que prova que o rock começou bem antes. Raulzito.
E foram 7 bandas que eu coloquei, 7 músicas que provam que o rock não começou nos anos 80. Na verdade, nem nos anos 70, se você for investigar, porque nos anos 60 tinha o pessoal fazendo um som mais inocente, da Jovem Guarda e parará papá, mas já era o início do rock. Então falar que o rock começou nos anos 80 é errado. Houve uma explosão, ele se popularizou, ele foi mais longe do que havia ido? Provavelmente sim, nos anos 80 aconteceu isso. Mas não foi o começo do rock no Brasil. Não fale isso que você passa vergonha. Eu coloquei 7 petardos aqui, 7 músicas que eu gosto muito de rock nacional dos anos 70. Mas se você mexer, você vai achar muito mais coisas. Você vai ter aí Som Nosso de Cada Dia, A Bolha, a banda Vímana, que era formada por, entre outros, Lobão, Hit, Lulu Santos, era a primeira banda que eles tocaram. Você vai ter o Guilherme Arantes tocando com Moto Perpétuo nos anos 70, uma banda de progressivo. Então você tem muita coisa. Valeu? Se você lembra de mais alguma coisa, coloca aí embaixo. Se inscreva no nosso canal para a gente poder continuar levando aí esses temas do rock aí, valeu? Obrigado, hein? Fico por aqui. Fui!